Fala aí, caralho. Então, começando a próxima aula aqui, eu vou resolver umas questões agora envolvendo um paralelogramo pra gente conseguir ligar então a geometria analítica a figuras mais tangíveis, tá? Então, essa prova aqui é baseada na prova da REC da PR2, tá? Uh, e as questões são as seguintes, cara. A gente tem. Botei três pontos hipotéticos aqui, porque eu não tenho lista de pontos, né? Então, botei três pontos que eu criei aqui. E a gente vai seguir essas questões, vai fazer a resolução, tá? Então, começando pela número 1, a medida da diagonal AC. A diagonal AC, então, é a medida que tem aqui no meio, certo? É a reta que liga esse ponto a esse ponto. Isso é uma diagonal, tá? Então, se a diagonal é a distância entre A e C, ele quer a medida da diagonal, então ele quer a distância entre A e C. É só fazer a distância entre dois pontos. Eu não vou fazer aqui, porque já foi ensinado nas aulas anteriores, então eu não vou fazer aqui. Tá? É bem simples, não precisa de nenhum raciocínio a mais que isso aí. Tá? A letra B pede o ponto médio, o ponto de encontro das diagonais. Ele quer saber então o ponto onde as diagonais se encontram. Ele quer saber então esse valor aqui, o valor desse ponto aqui. Tá? Vamos dizer que ele é o ponto Q. Ponto Q. Então ele quer saber as coordenadas do ponto Q. Tranquilo? Como que a gente vai fazer para descobrir as coordenadas do ponto Q? A ideia é bem simples, tá? O ponto a gente tem que saber, para conseguir fazer uma resolução rápida dessa questão, a gente tem que saber que as diagonais de um paralelogramo, assim como as diagonais de um quadrado, assim como as diagonais de um retângulo, elas se cruzam no ponto médio das diagonais, tá bom? Então, esse ponto Q é o ponto médio da diagonal AC e é o ponto médio da diagonal BD, certo? Então, se a gente dividir isso aqui em dois pedaços, isso aqui é uma chave, isso aí mesmo, vai estar 1. Esses dois pedaços aqui vão ter o mesmo tamanho, tá? Então, ele é o ponto médio. Sabendo que o Q é o ponto médio, a gente não precisa fazer a outra diagonal, fazer essa diagonal e ver com um cálculo elaborado qual que é esse ponto. A gente só precisa pegar, a gente vai ver aqui, ó, a gente tem então o ponto A, a gente tem o valor do ponto C, a gente tem esses dois valores, tá? A gente vai fazer o cálculo então do ponto médio, que é aquele que eu demonstrei na última aula, do XA mais XB, nesse caso XA mais XC dividido por 2 igual a XQ. E YA mais YC dividido por 2 igual a YQ. Tranquilo? Então a gente vai ter esses dois valores e vai poder substituir aqui para achar a resposta. Tá bom? Não vou desenvolver aqui porque é trivial, então é só vocês desenvolverem aí. E qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, me manda que eu resolvo com vocês. A 3, então, a equação geral da reta que passa pelo segmento AB. A equação geral da reta do segmento que passa pelo AB. É isso? É. Então, a reta que passa por esse segmento. Então, é a reta que continua aqui em cima, assim, ó. Pá, tá? Como é que a gente faz para descobrir? Quando a gente tem dois pontos, a gente pode determinar uma reta. Tá? A gente só precisa de dois pontos para determinar uma reta. Então, se a gente tem o ponto A e o ponto B, a gente pode determinar a reta que passa por cima de AB. Tá? E como que a gente faz isso aí? De uma maneira bem simples. A gente pega e faz aquela determinantezinha. Vocês lembram como é que faz? A determinante funciona assim, ó. A gente bota XA, YA, XB, YB, X, Y, isso aqui dentro da determinante, e aí repete XA, YA. Tranquilo? Então, com isso aqui, a gente vai achar, o valor que a gente vai achar igual vai ser a equação. Tá? Então, eu vou demonstrar. O x de A
Então é menos 3, o y de A é 2, o x de B é 3, o y de B é menos 8. Aqui a gente bota x, que é incógnita, e y, que é incógnita. E aí, repete, menos 3 e 2. A gente vai multiplicar assim, assim e assim. Os que vão para esse lado ficam positivos. E depois a gente multiplica no caminho de volta. Então a gente multiplica assim, assim e assim. E aí essas multiplicações ficam com sinal negativo. Tá? Vamos lá então. Menos 3 vezes menos 8 vai ficar 3 vezes 8 positivo. Tá? Vai ficar mais 24 positivo. Beleza? Aqui a gente tem 3y. 3 vezes y vai ficar mais 3y. X vezes 2 mais 2x. Tá? Voltando agora, então a gente vai ter menos 3 vezes y, menos 3y. Só que quando está indo para esse lado, é negativo, lembra? Então, menos 3y vezes menos 1. Vai ficar mais 3y. Aqui vai ficar, esse lado aqui, vai ficar x vezes menos 8, menos 8x. Mas está indo para esse lado, então é negativo. Então vai ficar mais 8x. E esse aqui, 3 vezes 2, 6. Está indo para esse lado, fica negativo. Menos 6. Aí a gente vê esse valor aqui, quanto é que vai dar. Certo? Então vai dar 24 menos 6. Vai dar 18. Positivo. 3y mais 3y vai dar 6y. Então, mais 6y. Desculpa, 6y. 8x com 2x, 10x. Então, mais 10x. Tranquilo? Então, a gente achou nesse valor aqui. A gente pode simplificar, se quiser, para ficar mais... Ou melhor, tem que simplificar, né, no caso. Essa aqui é a equação geral da reta já. Porque a gente sabe que isso aqui, se a gente botar 6y mais 10x igual a zero, a gente tem aqui agora a equação geral da reta que passa por AB. Tá? Só que a gente tem que sempre simplificar esse y para virar só y e não 6y. Então a gente divide tudo por 6. Vai ficar y, eu vou botar já em ordem daí, tá? Vai ficar então 10 dividido por 6 é a mesma coisa que 5 dividido por 3, então 5 terços de x mais y mais 18 dividido por 6, que vai dar 3. Beleza? Igual a zero. Então o que eu fiz para chegar daqui para cá foi dividir por 6. Tá? É isso aí. Então essa aqui vai ser a equação geral da reta AB, da reta que passa por AB. Tá? Aí ele quer a equação reduzida na próxima da reta que passa pelo segmento AD. Então ele quer a equação reduzida dessa reta aqui, ó. Dessa reta aqui. Tá? Então como que a gente vai fazer isso aí? Para fazer isso aí, já é um pensamento um pouco mais complexo, tá? Porque a gente vai ter que lembrar do que? A gente vai ter que lembrar das outras propriedades que a gente estudou, tá? Quais são essas propriedades? Como a gente não tem o valor de D, como a gente não tem o valor de D aqui, a gente só tem de A, B e C, a gente não tem como pegar esses dois pontos e fazer essa mesma coisa que eu fiz para achar o que passa por AB. Porque a gente não tem os dois pontos. Então, o que a gente pode fazer? Num paralelogramo, os lados são paralelos entre si. Então, tipo, esse lado aqui é paralelo a esse lado aqui, e esse lado aqui é paralelo a esse lado aqui. Tá? Então, sabendo que os lados são paralelos, a gente sabe que... O que a gente sabe sobre retas paralelas? Vocês viram lá, na aula sobre retas, que retas paralelas têm o coeficiente angular igual. Então, se essa é a reta R e essa é a reta S, o M
de S vai ser igual a M de R, tá? Então, sabendo disso aqui, a gente pode fazer essa reta aqui, a gente pode descobrir o valor da equação dessa reta aqui. Descobrindo a equação dessa reta, a gente descobre o quê? A gente descobre também o valor do coeficiente dessa reta aqui. Sabendo o coeficiente dessa reta, a gente só vai precisar de um ponto. Porque vocês lembram quando eu falei na outra aula, quando a gente já tem o coeficiente, a gente pode usar aquela outra fórmula do y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. Aí a gente só precisa de um ponto, não precisa de dois. Então agora, se a gente souber essa reta aqui, a gente vai saber o coeficiente angular dos dois lados, desse lado aqui e desse lado aqui. E aí a gente vai conseguir deduzir o valor da equação dessa reta aqui. Perfeito? Então, vamos fazer isso aí. A gente precisa fazer todo o trabalho para descobrir toda a equação dessa reta aqui? Não, a gente pode fazer só a fórmula do coeficiente angular. Como é que é a fórmula do coeficiente angular? É m é igual a delta y sobre delta x. Tá? Então, como é que é delta y sobre delta x? Vai ser o y de b, que é menos 8, menos o y de c, que é 4, dividido por o x de b, que é 3, menos o x de c, que é 1. Tá? Então isso aqui vai dar menos 8 menos 4, vai dar menos 12. Então menos 12 dividido por 3 menos 1, 2, que é igual a menos 6. Tá? Então m vai ser igual a menos 6. Tranquilo? Então, tendo que m é igual a menos 6, o coeficiente angular desse é igual a menos 6. E o coeficiente angular desse aqui também é igual a menos 6. Tá? Então, vamos se livrar do que é inútil aqui e vamos ficar só com o que nos interessa. Apagar isso aqui, não nos importa mais. Isso aqui também. A gente fica com isso aqui que nos interessa. E com essa equaçãozinha ali disso que nos interessa. Então a gente vai jogar agora esse m nessa equação aqui de cima, substituir e resolver. Tá? Então y vai ser igual a y, quer dizer, y menos y0, que é o y do a, então menos 2, vai ser igual a m, que é menos 6, que multiplica x menos o x do a, que é menos 3. Beleza? Então, continuando isso aqui, vai ficar y menos 2 é igual a menos 6 vezes x menos 6x. Menos com menos 3 vai dar mais 3. Menos 6 vezes mais 3, mais vai dar, quer dizer, menos 6 vezes mais 3 vai dar menos 18. Menos 18. Beleza? Então, a gente passa o menos 2 para cá, porque ele quer a equação reduzida, então a gente já deixa o y ali isolado. Menos 2 vai passar somando, a gente vai ter que y é igual a menos 6x menos 16. Tranquilo? Então, essa aqui vai ser a equação reduzida da reta que passa pelo segmento AD. Certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem pode me chamar quanto a isso aqui. Tá? Então, a próxima questão ele pede a equação da reta que passa por C e é perpendicular à reta que passa pelo segmento AB. Então, ele quer a equação da reta C, a equação da reta que passa por C, então passa por C, e é perpendicular à reta que passa pelo AB. Então, é perpendicular por AB. Então, como é que a gente vai fazer isso aí? O que ele quer exatamente? Vamos dar uma limpada aqui primeiro. Deixa eu limpar o que é inútil aqui pra gente agora. A gente já usou isso aqui. Não acho que vai ser mais de interesse. Espero não me arrepender.
tá? Tranquilo. Tchau pra vocês. Dá uma limpada aqui na visão aqui do meio também. Então, o que exatamente ele está nos pedindo? Ele quer a equação da reta que passa por C é perpendicular à reta que passa pelo segmento AB. Então, ele quer a reta que passa aqui por C e é perpendicular a AB. Então, ele quer o valor dessa reta aqui. Ele quer a equação dessa reta. Como que a gente vai descobrir a equação dessa reta? Na verdade, é bem tranquilo, tá? E o método vai ser o seguinte: eu acabei de ver que eu vou precisar da reta de AB e eu apaguei a reta de AB, então eu vou fazer aqui. Beleza, então eu fui voltando aqui, achei aqui no cantinho a equação da reta AB. E a ideia então vai ser: a gente pega a equação da reta, a gente quer saber aqui a equação da reta que passa por C e é perpendicular à reta que passa pelo segmento AB. Então a gente quer saber o valor, a gente quer saber a equação desta reta aqui, da reta que passa por C e é perpendicular a AB. Então o que a gente vai fazer para isso? Primeiro dado que a gente tem que ele é perpendicular a AB. Então se ele é perpendicular a AB, o coeficiente angular dessa aqui, da MR, né? O que vai ter que ter em relação a MS? Esse aqui é S e esse aqui é MR, tá? Ou melhor, essa é a reta S, essa é a reta R. Então vamos fazer uma relação entre o coeficiente angular da reta S e o coeficiente angular da reta R. O coeficiente angular da reta S, que é essa aqui, tem que ser igual a menos 1 sobre MR, que é o da reta R, que é essa aqui. Por quê? Porque ele é perpendicular. Lembra que vocês aprenderam lá isso aqui? Então vamos fazer isso aí. Lembrando que para pegar o coeficiente angular tem que estar na forma reduzida, não pode estar nessa forma aqui, tá? Então vamos botar na forma reduzida. Vai ficar y igual a menos 5 terços de x menos 3 igual a 0. Opa, não tem esse igual a 0 aqui. Calma aí, me emocionei. Tá? Isso aqui. O que aconteceu? Eu passei o y para lá, ele ficou negativo. E aí eu multipliquei por menos 1, multiplicou tudo por menos 1, ficou isso aqui. Então, o valor de MR é menos 5 terços. Beleza? Então, se ele é menos 5 terços, a gente vai ter que MS, então, é igual ao inverso dele. Então, vai ser 3 quintos. E já que é menos, já que é menos 5 terços, a gente inverte, fica menos 3 quintos e multiplica por menos 1, porque é negativo, né? Então, vai ficar mais 3 quintos. Então, MS, o coeficiente angular dessa aqui, que é perpendicular, vai ser igual a 3 quintos. Tá? É isso aí. Então, vamos lá. Agora que a gente tem o coeficiente angular e a gente tem um ponto, a gente pode substituir lá naquela fórmula. Então vamos substituir. Lembra da fórmula? Quando a gente tem um ponto e coeficiente, é y menos y0 igual a m vezes que multiplica x menos x0. Então é só substituir o ms aqui, que é o coeficiente angular da reta S, e o ponto C, que é por onde ela passa. Tá? Porque o MS dá o coeficiente angular, então pode ser qualquer reta perpendicular que passa por aqui. Agora, se tu botar nessa fórmula e botar os valores do C, aí vai ser a perpendicular que passa sobre o C. Beleza? Então é só substituir aqui. Tu vai botar o MS aqui, tu vai botar 3 quintos aqui. Aqui no Y0 tu bota o valor do Y do C, que é 4, e no X0 tu vai botar 1. E aí resolve. Não vou revisar, não vou resolver agora porque já falei para vocês como resolve, daí o resto é trivial. Tá? Então, tranquilo. Agora então a última questão que eu tenho para mostrar para vocês é a distância entre os segmentos AB e CD. Então, para a gente saber a distância entre dois segmentos, entre duas retas, a gente tem que saber a equação dessas duas retas, certo? Então o que acontece? A gente tem aqui a equação reduzida, né? A equação reduzida da reta AB, e a gente quer saber a equação da reta CD. Agora, como que a gente vai saber a da CD? A gente sabe que a B é paralela a CD. Então, se a B é paralela a CD, o coeficiente angular é o mesmo,
certo? Então, vamos dizer que isso aqui é a reta que passa por aqui é a reta V. Essa aqui a gente falou que é a reta R já, né? Então, M de V, coeficiente angular de V, vai ser igual a M de R, certo? Então, se a gente sabe o coeficiente angular e sabe um ponto, é só botar naquela mesma fórmula que eu mostrei antes e resolver, tá? Então, vai ficar o M de V é igual a o mesmo que esse aqui, então é menos 5 terços. E aí o resto é só a gente resolver. Vai jogar naquela fórmula do y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. Aí a gente vai pegar os valores de x e de y do c também, tá? Porque ele passa por aqui por cima. Porque, como eu falei, as paralelas a essa aqui pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, tanto faz. Mas a paralela que ele quer é a que passa por cima de CD. Então tem que botar o ponto C para descobrir ela, certo? Então, como eu tinha resolvido antes aqui, porque eu sou meio mongol e eu não gravei de novo, eu tenho já aqui resolvido já, tá? Eu desenvolvi ali, então deixa eu só copiar aqui de novo. Não dá para enxergar direito, eu vou fazer de novo aqui, porque não dá para enxergar direito. Então vamos fazer junto aqui. Vai ficar y menos 4 igual a menos 5 terços de x, que multiplica x, menos 1, que é esse valor aqui e esse valor aqui, né? Então vai ficar y menos 4 é igual a menos 5 terços de x, menos 1 vezes menos 5 terços, vai ficar mais 5 terços, certo? Então, a gente vai ter y igual a menos 5 terços de x mais 5 terços mais 4. E aí, tem que fazer esse MMC aqui só. Que aí dá 3 vezes 4, 12. 12 mais 5, 17. 17 terços, então. Tá, vai ficar y igual a menos 5 terços de x mais 17 terços. Tranquilo? Então, esse aqui é o valor da equação dessa reta aqui. Daí tu vai me perguntar, tu vai me dizer assim, tá, mas ele ainda quer a gente não pode esquecer que ele quer a distância entre a B, entre essa reta aqui e essa reta aqui, tá? Não dá para esquecer isso aí, né? A questão ainda não terminou, tem mais coisa ainda, tá? Então vamos fazer o que ele pede, tá? Para a gente fazer a distância entre duas retas, como que se faz a distância entre duas retas? Como nas duas retas a gente vai ter, vamos pensar lá na distância entre dois pontos, tá? Quer dizer, entre um ponto e uma reta. Na distância entre um ponto e uma reta, a gente tem módulo de AX mais BY mais C dividido por raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Essa é a distância entre ponto e reta. Mas qual é a distância entre duas retas? Vocês concordam comigo que se a gente pegar o mesmo x e o mesmo y nas duas retas, a gente pode só anular isso aí porque vai ser igual? Beleza, então vamos anular esse x e esse y. Esquece o x e esquece o y. O A vai ser o que vai determinar o coeficiente angular. E a gente sabe que em retas paralelas o coeficiente angular ele é o mesmo, certo? Então se o coeficiente angular é o mesmo, a gente pode riscar isso aqui porque também não vai fazer diferença. E o B também vai ter o mesmo valor. Como eu falei, são retas paralelas. Então a gente pode riscar o B também. A única coisa que vai mudar vai ser aquilo que eu mostrei na última aula. Lembra quando eu mostrei na última aula que eu mudava o valor independente? E aí aquelas duas retas que eram assim
só subia um pouquinho mais para cá, descia um pouquinho mais para cá. É a mesma ideia com as paralelas. Quando elas são paralelas, o A e o B delas vão ser iguais, então elas vão ser paralelas. Mas se o C muda, elas podem ser paralelas mais para baixo, com mais distância ou menos distância. Beleza? Então a ideia é, quando a gente vai calcular a distância entre retas paralelas, só nos importa a variação do C. Tranquilo? Então a fórmula vai ficar: distância entre duas retas é módulo de C de uma menos o C da outra, C1 menos C2, eu vou dizer que é, dividido por raiz de A ao quadrado menos B ao quadrado. Tá? E é assim que deduz essa fórmula aqui, da distância entre retas paralelas. Tá? Então a gente vai só teria que botar essas duas equações aqui na fórmula geral. Para botar ela na fórmula geral é só tu passar o y para esse lado aqui. E aí a gente faz a diferença entre menos 3 e mais 17 terços. Então vai ficar menos 3 menos 17 terços dividido por, né? Deixa eu só limpar aqui um pouquinho. Vou voltar para cá pro canto. Vai ficar então menos 3 menos 17 terços em módulo dividido por raiz de A ao quadrado menos B ao quadrado. Quanto é que é A ao quadrado? A ao quadrado é menos 5 terços ao quadrado. E B ao quadrado, o B é o 1 que está aqui na frente, né? Que vai virar menos 1, mas menos 1 ao quadrado ainda é 1. Então vai ser menos 25 nonos. Isso aqui é mais, desculpa, é um mais aqui embaixo. Menos 25 nonos, mais, ou melhor, mais 25 nonos, porque foi positivo, mais 25 nonos, mais b ao quadrado, que é menos 1 ao quadrado, 1. Tranquilo, aí resolvendo isso aqui, vocês têm o resultado da distância em unidades de comprimento. Feito, gurizada, é isso aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar no chat, não precisa ficar com vergonha. Eu estou disposto a ajudar aí qualquer coisa. Não só em matemática, como eu falei, mas em qualquer outra matéria de exatas e biológicas, aí eu estou disposto a colaborar. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado, tenha ajudado você a entender alguma coisa. É bem rudimentar aqui usando meu Paint, mas eu creio que deu para entender aí, pelo menos esse é o jeito que eu penso quando eu vou fazer as questões. Feito? Valeu aí. Bom estudo.